Vamos dar início? Vamos. Acho que a gente está com um quórum legal, 53. Vamos respeitar também o pessoal que entrou no horário. Boa noite para todo mundo. Bem-vindos. É uma grande honra ter todos aqui. A gente hoje trouxe um evento muito legal sobre ex-tarifário. A gente vai promover aí essa vantagem tributária numa discussão bem legal, séria, mas com humor, né? É isso que a gente vai promover. A gente vai trazer case, a gente vai organizar o nosso webinar em 3 rodadas, né? A gente vai trazer um case baseado em fatos reais, só que a gente vai tirar um pouco alguns fatos aí, empresa e tudo mais, né? Depois a gente vai ter uma visão automobilística, e aí o Flávio vai trazer aí uma visão Rota 2030 para a gente, que aí eu também não tenho tanto domínio, né? E a gente vai aprender um pouquinho. E depois a gente vai para uma rodada de o fim do ex-tarifário, vamos ver um pouquinho de visão. Então, antes da gente começar, eu queria apresentar, né, um pouquinho nós 4 e por que a gente vai estar conversando aí sobre esse benefício de ex-tarifário. Bom, aqui hoje a gente conta com o Flávio Knepp, 25 anos aí de experiência no setor automotivo, Flávio, já atuou em diversas áreas produtivas e administrativas, tem um grande conhecimento na área automobilística, atua também no grupo FCA, né, que é o grupo Fiat. Nos últimos 5 anos atua como responsável pela gestão de ex-tarifário, então tem bastante expertise operacional e de gestão aí para a gente somar. E também nas empresas do grupo Stellantis, CNHI, Comal e Marelli, né? E o Flávio, ele também ele pertence às entidades representativas do setor da Anfávia e da Sindipestas, né? Então, ele tem bastante coisa para a gente somar aí nas discussões de hoje. Bem-vindo, Flávio. Rogério Chebab, advogado formado pela PUC Campinas, tem atuação na área aduaneira há 18 anos, diretor jurídico da ADAB, Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil, foi conselheiro do Conselho do Setor de Serviços da Associação Comercial de São Paulo. Ainda Fui, né? E voltei. Eu ia falar, não, ainda é. É sócio-diretor da empresa Canal Aduaneiro. Fui. E é especializado em direito aduaneiro e atua nessa questão de pleitos de ex-tarifário e está sempre aí nessa... Penal aduaneiro também, né? Questão de penal aduaneiro também. Já só 20 anos, né? Não sou novinho, não. Eu te acompanho há uns 15, né? Sou sua fã há uns 15 anos. Obrigado, imagina. O Marlon Ferreira tem pós em gestão estratégica e logística e é um entusiasta em BI, gente. É incrível como a capacidade do Marlon aprende BI, é incrível. Mais de 20 anos de mercado também tem grande experiência em negócio, indústria, e hoje ele é líder de uma unidade de negócio de serviço da Ecomex, de IntecSave, focada em gestão e compliance, em regimes especiais, oferecendo aí soluções criativas e inovadoras aí de legislação. O Marlon também conhece bastante ex-tarifário, bem conhecedor, e a gente tem discussões ótimas, eu e ele. A gente trabalha juntos, né, na Ecomex. E eu sou Sandra Bassi, eu sou mestre em Economia de Mercados Internacionais, dou aula também de comércio exterior, e sou líder da Academia Ecomex já há 3 anos, trabalho já há bastante tempo na Ecomex, já há 9 anos, já atuando em algumas frentes aí, formado em comércio exterior também, né, atuando na área. Muito bem. Eu não sei se tem estudante aqui também, então a gente quer... Deixa eu dar um panorama geral, né, antes da gente entrar no específico. O que é o ex-tarifário, né? E qual que é a importância desse benefício? Quando eu falo de ex,
né? E eu falo da palavra ex-tarifário, eu estou falando de um benefício temporário, né? Ele é por um ano renovável, podendo ser renovável por mais um ano, da alíquota de imposto de importação. Por quê? Porque esse bem importado, ele pode ser um bem de capital, ou ele pode ser um bem de informática, ele pode ser máquinas e os equipamentos também apropriados dessa máquina, os componentes também, desde que não tenha similaridade nacional. Então, não existe na indústria nacional nenhum bem similar para você poder pleitear, né, junto ao Ministério da Economia, se não me falha a memória agora, né, Ministério da Economia, me corrijam aí se eu estiver errado. E aí tem algumas fases, né, que você tem que cumprir para que você, que geralmente em média aí leva 90 a 120 dias. E o que acontece? Se reduz esse imposto de importação a 0 ou a 2%, né, do imposto de importação, que geralmente é de 14% aí de máquinas, equipamentos. Então, é considerável a sua economia de custo na importação. Lembrando que você não tem a similaridade nacional, então você tem a tecnologia importada, né? Então, essa é uma grande vantagem aí que você tem para fomentar a economia, né? Então, você tem esse viés aí econômico. Claro que teria uma outra condição muito melhor se a gente tivesse uma pesquisa e desenvolvimento muito maior dentro do país, né? Infelizmente, a gente tem o setor de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, ele é muito pífio, né? Ele é totalmente insignificativo em relação ao PIB. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos investe 2% do PIB para pesquisa e desenvolvimento. A gente não investe nem 0,01% do nosso PIB, né? Claro que tem esse viés, né? A gente não tem, infelizmente. Então, a gente só conta com a tecnologia aí, mas teria, sim, esse viés de fomentar economicamente para essa questão de ex-tarifário na sua essência, né? Mas por outras questões aí econômicas e sociais, a gente não tem esse viés. E aí você tem algumas etapas, né, que você tem que cumprir, tal, que geralmente leva 90 a 120 dias. Esqueci alguma coisa importante aí de pensar? Sim, Sandra, acho que geral, vai, complementa. Só complementando, né, que na verdade ele tem para o BitBK, né, o Flavinho pode complementar também, mas também com a questão de restrição de fornecimento interno, quer dizer, na cadeia automobilística também, você pode ter uma restrição de fornecimento, quer dizer, eu tenho produção nacional, mas não tenho capacidade produtiva no Brasil, e também é elegível ao ex, entendeu? Verdade. Beleza. Então, trouxemos um overview. Agora eu quero trazer um case. O case é baseado em fatos reais, né? Há muito tempo, e faz muito tempo mesmo, eu prestava serviço numa empresa japonesa, que eu não vou citar o nome, claro, de máquinas e equipamentos. Na época, tinha até o aval da BIMAC, eu me lembro, nossa, faz muito tempo mesmo, que agora nem tem mais, né? Nem precisa mais o aval da BIMAC. O Rogério já falando assim, faz tempo mesmo, tá antiga na história. Já está antiga na história, é isso mesmo. Bom, fizemos o pleito do ex-tarifário de um centro de usinagem vertical, não me lembro agora o MCM. Na época, eu me lembro que o valor estimado eram $600 mil, né? O processo foi todo daquele jeito, né? Tudo rápido, precisava ir rápido, meio que... mas está levando... Na época era mais de 120 dias, na época era 160 dias, 180 dias que levava. Agora está um pouquinho mais rápido, né? Na época era um pouco mais lento, mas meus diretores lá não queriam saber, não. Não, tem que acelerar. E aí a gente levou para o engenheiro para ele dar a caracterização, né? A descrição do ex-tarifário. Adivinha? O engenheiro era japonês, ele não era brasileiro, né? E o engenheiro japonês fez lá a descrição em português, como ele
achou que era para ser. Ok, concederam X, importando, começamos a importar. E você sabe que ainda me veio um insight, quando a gente se forma em comércio exterior, liga aquela luzinha assim, auditor, né? Não sei o que acontece, liga aquela luzinha auditor. Quando eu recebi a documentação, eu ainda lembro que na época, assim, nossa, não sei, tá estranho o processo. Sabe aquela sensação de vai dar ruim? Ainda tive aquela sensação que vai dar ruim. Pois muito bem, adivinha o que aconteceu? Canal vermelho, né? Lá vai o auditor olhar, analisar, e eu não sei o que esse auditor fez, que ele olhou embaixo da máquina e achou uma plaquinha com a descrição diferente do que estava no X. Adivinha o que aconteceu? Descaracterização do X tarifário. Multa, descaracterização. Gente, foi um auê para justificar para toda a diretoria japonesa. Foi terrível. Na época, eu não tinha toda a experiência também, né? E depois eu conto o final da história, né? No final da nosso webinar, eu conto o final que aconteceu comigo. E, conclusão, teve multa, recolheu os 14% e mais a multa, e foi o auê para justificar. E aí eu queria lançar para vocês, senão vai ficar um monólogo, né? Quais que são os cuidados que a gente sempre tem que observar quando a gente fala de ex-tarifário, né? Eu queria que a gente discutisse sobre isso. Como é que a gente poderia reverter uma situação dessas? Será que teria como reverter? E se tivesse dado certo, quanto é que a gente poderia ter economizado aí? Quem começa? Vai, Marlon. Sem problema, vamos lá. Na verdade, acho que eu gostaria até de perguntar aí para o Flavinho, que tem um pouquinho mais de experiência, numa coisa que ela falou, né? Que o ex-tarifário, até onde eu trabalhava bem ali no tete-a-tete, já era canal amarelo automaticamente, né? Então, quer dizer, só de você ter o ex-tarifário, você já tem o canal amarelo, ou seja, você já tem a inspeção documental. No caso que a Sandra comentou, deu ainda canal vermelho, quer dizer, você tem a inspeção documental e também a inspeção física do material, tá? Então, Sandra, na verdade até é até interessante. O que acontece? O X, né, normalmente é dado pela peça, para mercadoria, né? Então, se ele é dado pela mercadoria e você pleiteou esse X, tá? E teve alguma coisa errada, e aí acho que posso chamar o Rogério aí e o Flávio também para essa discussão, tá? Você poderia pedir aqui uma retificação desse X, ou poderia pedir outro para colocar, para substituir esse X vigente. Então, você poderia adicionar algumas coisas nesse contexto, tá? Mas a especificação técnica é fundamental para o X, porque tem que ser exatamente aquele produto, tá? Só pegando um elo aí como você falou, eu também vivenciei uma coisa muito parecida com isso também, tá? Legal. Trouxeram uma máquina inteira, tá? Vamos falar assim, uma máquina de usinagem, tá? E na hora de especificar, colocaram a mesa, que é a peça mais barata da máquina, se eu não me lembro, de 1,20 m, e na verdade, quando chegou fisicamente, era 1 metro. E o conjunto estava isso. E aí, ou seja, por causa do item mais barato de todo o conjunto, também foi descaracterizado o X, tá? Esse ponto foi percebido, tal, eu não sei se chegou a cair na fiscalização, tal, de levantar, mas durante a importação foi identificado. Eu não acompanhei esse processo até o final, tá? E aí eu gostaria de discutir também as pessoas que têm mais experiência aí, e chamar para conversa o Flávio e o Rogério, eles já também depararam com alguma coisa assim no mercado, entendeu? Porque eu fui abençoada, não sei quem me perguntou por que caiu no vermelho, porque eu era abençoada, né, nos meus processos. Vai, Rogério. A Andrea falou assim, que na Heineken caiu no verde. Assim, existe
essa percepção de que sempre vai cair no vermelho. Não, pode cair no verde, tá? Não existe uma obrigatoriedade de parametrização no vermelho. Mas a chance de dar vermelho é muito grande. A chance de dar vermelho é muito grande porque o fiscal ele vai querer conferir, né, para ver se realmente ele está liberando, está desembaraçando algo de forma correta. Ele vai nomear um assistente técnico da Receita Federal, que é um engenheiro da Receita, né, que é aquele engenheiro nomeado pela Receita, não é um concursado público, para verificar. O que acontece? No seu caso, primeira coisa, quando eu faço um ex-tarifário, nada de texto grande. Parem com texto grande. Pare. Você pode fazer ex-tarifário com uma linha de texto. Foi um grande erro. Só que com uma linha, você tem que ser um artista para conseguir fazer uma linha. Eu sugiro 3, 4 linhas, não mais do que isso. Não coloquem dimensões do equipamento. Jamais coloquem dimensão do equipamento no texto. Porque o engenheiro da Receita Federal, o assistente técnico, ele pode medir e se der diferença de centímetros ou milímetros, ele vai descaracterizar. Não use isso. Pode dar dimensões daquilo que ele produz, mas nunca do equipamento. A não ser que a dimensão seja o grande diferencial dele em relação aos bens nacionais. Aí é diferente. Tá? Nada de texto grande. Coloque no texto só o essencial, só aquilo. O texto precisa ter número, precisa ter algum número. Então, tem que ter algum dado técnico numeral. Coloca um, pelo menos, e o resto você coloca só aquilo que ele tem de inovação tecnológica, o que ele tem de tão diferente em relação aos bens nacionais. Isso, tá? Outra coisa, fez o texto, submeta ao cliente, joga para ele conferir. Não deixe isso nas suas costas, jogue para o cliente conferir. Senão a responsabilidade pode ser sua. Ele tem que conferir, inclusive, com o pessoal da engenharia dele, e conferir, inclusive, se estão embarcando aquele equipamento. Eu já tive caso de equipamento gigantesco que sofreu modificação na origem, e eu fiquei sabendo, por acaso, numa reunião com o diretor, porque eu quis dar a última passada no texto. E colocaram, em vez de 3 rolos que tinha no texto, colocaram um rolinho a mais de lambuja para agradar o importador. Descaracterizaria tudo, um equipamento de 2 milhões e não sei quantos euros. Então, cuidado, confira. Outra coisa, você falou de conferir, cuidado também. Confira o código NCM. Deixe para o cliente dar a última palavra. No passado, eu vou tentar ser breve, tá? Para não ocupar muito tempo. No passado, o Ministério do Desenvolvimento e Indústria, eles conferiam o código NCM, o teu pleito, através da DINOM, Divisão de Nomenclatura, órgão máximo de classificação fiscal do Ministério da Economia, Receita Federal. Hoje não existe mais isso. Para acelerar, para eles cumprirem esse prazo de 2 meses que eles querem fazer o ex-tarifário ser entregue, que ainda não é entregue em 2 meses, eles tiraram a divisão de nomenclatura. Então, eles só solicitam ajuda da Receita Federal, quando eles acham que está muito estranha a classificação fiscal. Então, é por sua conta e risco o código NCM. Ele vai ser publicado e o fiscal do desembaraço ele pode descaracterizar o NCM. Você não perde o benefício da redução se a máquina contiver aquelas características, mas você toma multa de erro de classificação fiscal de 1%. Então, o que eu sugiro? Quando fizerem ex-tarifário, façam consulta de classificação fiscal, protocolem e dane-se o resultado da consulta. Tá? Porque com a consulta protocolada, o fiscal não pode parar o seu despacho. Rogério, o Vladimir colocou uma coisa muito interessante no site, né? Muitas empresas usam de vez em quando de colocar a especificação técnica mais detalhada, e eu já vi isso acontecendo, mas por um diferencial competitivo, ou seja, para que o meu concorrente não utilize a mesma. Entendeu? Então ele pensa também nisso também, tá? E aí tem essa questão, né? Quanto mais informação você coloca, se estiver com algum erro, maior é o risco de ser descaracterizado. Não sei se vocês concordam também. Veja só, eu faço o que o cliente pede. Se o cliente quer ficar feliz com um monte de coisas porque o concorrente não vai usar, ok. Mas se o equipamento, vamos falar de uma máquina, se a máquina dele já é muito diferente, coloca só o que ela tem diferente de inovação tecnológica. Né? Normalmente, a gente coloca mais características para que não usem naqueles produtos que são BIT, na sua grande maioria, e alguns BKs muito pequenos.
algumas partes e peças de alguns equipamentos. Vai do custo do freguês. Se o freguês quer encher o texto, ok, mas eu sempre coloco no meu e-mail e alerto, eu pontuo e fica lá registrado que existe um risco. Tá? Inclusive, existe uma questão de semântica, de interpretação textual. Cuidado com vírgulas e pontos e vírgulas. Pode dar um outro entendimento. É, verdade. E para finalizar, texto do ex-tarifário não tem que ter todas as características da máquina. A máquina, sim, tem que ter as características que estão no ex-tarifário. Tá? Não precisa ter tudo. Não precisa ser o oposto, né? Não. Então, perfeito. Escutar um pouquinho o Flavinho sobre muito legal. Flávio, tua opinião? Na verdade, complementando até o que o Rogério já... E aí, tudo deu ruim no meu caso. Complementando e até fazendo um comentário com relação às mensagens aqui no chat, realmente, além de ter essas questões de dimensão das máquinas por conta de não utilização aí da concorrência, há também uma preocupação também muito grande, né, em detalhar ao máximo, né, aquele pleito, para justamente evitar que esse pleito tenha contestação por produção nacional. Então, muitas vezes, esses textos aí muito grandes, eles acabam sendo, talvez, um excesso de preocupação, né, um zelo, né, exacerbado, né, para que não haja contestação de produção nacional. Quis amarrar tanto. Que... Agora, um outro ponto para a dimensão, que o pessoal até comentou no chat também, que eu acho interessante... Do preço, né? Quando você vai colocar a dimensão, eu particularmente gosto muito da palavra aproximado. Então, tem aproximadamente 233 milímetros. Né? O aproximado, em alguns casos, eu tenho visto descrições, entre parênteses depois, podendo variar para mais ou para menos, X. Isso também acaba sendo... Dá tolerância, né? Para dar uma tolerância, isso. Casos iguais ao que o Rogério falou aí, às vezes um ajuste que está sendo feito na origem, né? Para que não descaracterize de forma geral o pleito aí que está sendo trabalhado. Então, tem todas essas questões. E, recentemente, a gente tem tido o ponto que o Rogério colocou, muito interessante, da preocupação das NCMs, né? Porque antigamente tinha-se uma análise da receita, então era muito tranquilo, que você colocava lá, se eles não concordassem, eles devolviam a informação, dizendo, olha, a classificação é X. Ele vai sair na classificação X, e aí a documentação tem que sair naquela NCM e acabou. Hoje tem uma preocupação grande e uma atenção que a gente tem tido particularmente de fazer, igual o Rogério citou também, de submeter, né, ao exportador, né, ou os seus representantes aqui no Brasil que estão fazendo a negociação, a descrição do item, porque isso também nos dá uma garantia, né, de que o time que conhece tecnicamente aquele produto que vai estar sendo importado, né, ele concorda e está de acordo com tudo que está descrito. Então, isso também é muito importante, né, para que a gente tenha aí o processo mais célere possível, né, e sem problemas de questionamento, porque quando você tem descrições, às vezes, um pouco simples, eu tenho tido alguns casos assim recentes, o próprio time, né, do governo acaba fazendo devolução da descrição para que seja feito um ajuste nessa descrição. Então, se amarrado com o preço, gente, será que seria uma boa estratégia? O que vocês acham? Eu não vejo isso comum, né? Não sei se vocês concordam. O preço, assim, a gente tem visto algumas publicações, não são todas, né, que saem com o preço máximo. Isso, assim, geralmente tem acontecido quando há contestação nacional, né? E um dos critérios da análise para não similaridade, vamos dizer, é a questão do preço. Se a diferença do preço do nacional foi muito superior, né, para o item que está sendo importado, o governo tem, em alguns casos, concedido o ex-tarifário, mas colocando o preço máximo. O grande problema que a gente pode ter com essa situação é que eles utilizam o preço máximo em real, né? E como a gente importa o item aí em dólar... Em dólar, em moeda estrangeira. Do desembaraço, isso pode ter
uma dificuldade grande, porque se o dólar sobe alguma coisa e o preço extrapola ali alguns centavos, já é passível de descaracterização pelo fiscal. E o maior problema é que é o preço em reais CIF. E o maior problema não é a variação cambial e o valor do frete, hein? O que eu tenho sugerido é que na estimativa do frete que a gente apresenta, só fazer uma parte, a petição, quer dizer, quando a gente apresenta o valor CIF da mercadoria, muitas vezes a gente nem sabe quanto vai custar o frete, porque não somos nós que estamos contratando. Então a gente tem que apresentar uma estimativa para o governo. É um chute. Então, o que eu tenho sugerido é que, a partir daquele valor estimado, se coloque mais 10% de estimativa. Tá? Por que não muito mais que 10%? Porque o seu pode ficar mais caro que o nacional. E por que 10%? Para aguentar um pouco essa subida do oscilação frete. A única coisa que é injusta é variação cambial. A única coisa que é injusta é que, se sai com publicação do ex-tarifário com limitação de CIF, valor CIF em reais, é porque teve contestação nacional. O último critério de desempate é preço. No passado não era, preço nem fazia parte. Tá? Por que não me dão a disponibilidade de ver quem é que contestou, para ver se realmente eu empatei com ele nos outros critérios, produtividade, menor perda de produto para economia de eletricidade, para ver se realmente o único critério de desempate é o preço. Não abre essa possibilidade para mim, eu não fico sabendo quem foi que contestou. Isso é um pouco injusto, né? Perfeito. Ô, gente, resumindo, acho que aí para algumas perguntas... Daí a gente para a segunda rodada, né? Até antes um pouquinho, resumindo aí a questão do grupo que nós comentamos, acho que é só fazendo um resumo, ou seja, quando vai fazer uma especificação do X, né, nós podemos colocar range, sim, tá? Mas sempre pensando naquele processo, tá? Como um contexto de diferencial para o mercado local. Então, o que vai caracterizar esse processo não é colocar todas as dimensões da máquina, que nem o Rogério colocou, ou coisa desse gênero. Tem que colocar aquele diferencial, né? E o range, de vez em quando, em algumas especificações técnicas, dizem, né? Por exemplo, um funcionamento de um motor, ele pode ter uma variação ali também. E aí, quando tem na especificação técnica, acho que é bem importante colocar esse range aí, de acordo, porque já está bem declarado o produto. Então, resumidamente, nós poderíamos colocar assim, né? Não coloque... Aí tem algumas... Mas não colocaria preço. Não colocaria preço. Eu acho que na descrição ali, não, mas o preço pode ser um ponto para ser informado ali junto ao pleito, né? Isso o preço não pode ser colocado na descrição. Nem preço, nem marca, nem modelo. Nem marca, nem exatamente. Nada. Eles utilizam o preço na descrição lá para publicar o X, porque na documentação, né, do pleito, né, essas informações são descritas, mas você não pode, igual o Rogério falou, você não pode colocar preço, você não pode colocar marca, você não pode colocar nada, né, que indique quem que é o pleitante, quem que é o produtor do item. Correto. Muito bom. Vamos para a segunda rodada? E as perguntas? Não tem perguntas aqui? Vamos para a segunda rodada. Ô, Sandro, vamos, o que nós vamos fechar? Nós vamos deixar uns 10 minutinhos no finalzinho para colocar aqui umas perguntas. Tem as perguntas aqui muito boas, tá? Tipo, vai acabar o X em 2022? Eu vi. A gente vai falar na terceira rodada. Não sei se a pessoa também entrou um pouquinho depois da que a gente falou de quais são qual é a organização, né? Algumas a gente respondeu também, né, nessa primeira rodada, né? Do case. Agora, eu queria focar um pouco na Rota 2030. E eu queria que o Flávio explanasse um pouquinho quais são as principais atualizações, né, Flávio? Eu queria entender um pouquinho do que é que está acontecendo hoje na Rota 2030 atuais aí. No ramo automobilístico. Eu acho que isso aí é o... A gente tem hoje o Rota 2030, né, como basicamente uma continuação aí como se programa do antigo Inovar Alto, né? Ele trata, além dessas questões de ex-tarifários, ele trata de outras questões de segurança veicular,
consumo energético. Então, ele é um pouco amplo, né? Então, ele tem todas essas questões. E dentro do Rota 2030 foi inserido aí o ex-tarifário de autopeças. Né? O ex-tarifário de autopeças, na verdade, é uma modalidade de ex-tarifário, né? Um pouco diferente dos BIT-BK, né? Porque ele é exclusivo para o setor automotivo. Ele é regulamentado aí pela CE 14, né, que no seu 38º protocolo traz, inclusive, quais são as NCMs passíveis a esse ex-tarifário, porque isso é muito interessante, porque independente de não haver, de um produto ser automotivo, de não haver produção similar nacional, se a NCM dele não estiver contida, né, dentro das NCMs passíveis ao ex-tarifário, esse ex-tarifário sequer poderá ser pleiteado. E o ex-tarifário ele vem lá desde o final de 2014, né, com o formato que vem acompanhando até hoje. Né? E em 2014, no final de 2014, publicou-se a Resolução 116, que reduziu o imposto de importação a 2% para autopeças, né, destinadas a alguns produtos automotivos, dentre eles automóveis, caminhões, máquinas agrícolas de construção, e para o setor de autopeças, que tem a finalidade também de fornecimento para esses ramos. Né? E o que acontece é que, quando foi lá em 2018, com as discussões aí da renovação do Inovaralto, criou-se aí o Rota 2030 e os ex-tarifários foram inseridos dentro do Rota. Ou seja, todos os ex-tarifários que no final de 2018 existiam, eles foram revogados a partir de janeiro de 2019 e incluídos na Resolução 102 de 2018, né, na qual mudou-se um pouco o regime de tributação para os ex. Porque antes eu tinha a redução a 2%, e quando entra no Rota 2030, eu passo a ter a isenção do imposto de importação, só que o governo criou um dispositivo no qual eu tenho a isenção, mas os 2% que eu pagava anteriormente a título de imposto de importação, eles deveriam ser destinados, né, aí no segundo mês subsequente aí do desembaraço, para alguns projetos. Projetos esses que foram escolhidos aí pelo governo. A gente tem Senai, Embrapi, Fundep, Finep. Então, assim, são algumas entidades que apresentaram propostas para o governo, e ao longo aí desses 2019, quando o Rota 2030 passou a ter vigência, a gente teve alguns embrólios, vamos dizer, porque os pleitos de ex-tarifários eles acabaram represados por conta de uma pressão interna, né? Uma pressão de que o valor que o governo deixou de arrecadar com esses 2%, ele era muito significativo. E isso trouxe dentro do governo, aí, através da Receita, um alerta, né, de que esse valor tenderia a crescer muito. E aí a gente teve uma surpresa aí no final de 2019, onde foi publicada a Resolução 23, né, que trouxe junto ao Rota 2030, para a partir de 2020, uma nova modalidade de ex-tarifário. Ou seja, a partir de janeiro de 2020, eu tenho concomitantemente duas modalidades de ex-tarifários automotivos. Os ex-tarifários que estão dentro da lista do Rota 2030, né, da Resolução 102, e que tem a isenção do imposto de importação, né, com a destinação de 2% para os projetos. E interessante, né, questão do desenvolvimento da indústria nacional, que a gente falou agora há pouco, né, no BK, os 2% de destinação dos projetos prioritários que o Rota determina, ele tem, inclusive, essa finalidade. Né? Esses projetos que foram escolhidos pelo governo, eles tratam de inovações tecnológicas, de desenvolvimento de tecnologias por essas entidades, né? E aí, em parceria com todo o mercado, não existe exclusividade, mas das montadoras ou das empresas de autopeças. E esses 2% são destinados. Essas entidades, elas fazem aí o desenvolvimento, prestam contas junto ao governo, mas aí, a partir de 2020, a gente teve
essa nova modalidade de ex-tarifário, que era a modalidade antiga, que passa a ter também a redução. Então, hoje a gente tem, falando de ex-tarifários automotivos, nós temos 2 listagens, né, de autopeças, nas quais uma eu tenho a isenção com destinação de 2%, e a outra eu tenho recolhimento de 2% no momento do desembaraço aduaneiro. Então, tem que ter um trabalho bem complexo, vamos dizer assim, para você identificar, separar tudo, fazer as destinações. Recentemente, agora, foi publicado, né, o processo, inclusive, de auditoria, né, para as maiores empresas que utilizam o ex-tarifário dentro do Rota 2030. Né? Então, um processo de auditoria já previsto na legislação, na 13755. Então, a gente vem passando aí por alguns pontos nesse sentido. E vale ressaltar também o seguinte: após a publicação da Resolução 23, no final de 2018 e 2019, os novos ex-tarifários todos têm sido publicados na 23. São resoluções que incluem na 23, ou seja, basicamente, a listagem de ex-tarifários do Rota 2030, né, com a isenção e destinação para os projetos, hoje ela é uma listagem basicamente estática, né? Nenhum novo ex-tarifário é acrescido a ela. Né? Tá. Então, só acontece de movimentação nela quando algum produtor nacional se manifesta, né, para que algum ex-tarifário dela seja revogado porque ele passou a produzir aquele item, né? Aí há a revogação desses itens, mas as inclusões, todas elas hoje têm sido feitas... Aí o produtor contesta via alguma entidade, né? Na verdade, a contestação, nesse caso, para um ex-tarifário que já é válido, aí com a empresa direto com o governo. Você tem o sistema do governo, inclusive, vale até comentar, o sistema do ex-tarifário de BK, né, o procedimento, o sistema no qual são inseridos os pleitos, eles são completamente distintos, né, dos ex-tarifários de autopeças. As equipes dentro do governo são equipes diferentes, a legislação é diferente, então, assim, apesar do processo, do conceito de ex-tarifário ser muito parecido, né, a gente tem essa diferença, porque o BK, a empresa faz diretamente com o governo e o processo corre de forma linear. Os pleitos de ex-tarifários para autopeças, eles são feitos via entidades de classe, ou seja, via Anfávia para as montadoras, via Sindipeças, né, para as empresas produtoras de autopartes nacionais, né, e os pleitos, eles têm momentos, né, que o governo chama de janela, né, então não é como o BK, em que a qualquer momento eu posso fazer um novo pleito, né. Esse ano as janelas foram... existe um processo, inclusive, dentro das entidades antes, né, prévio, para que a própria entidade faça o protocolo junto ao governo. Então, os pleitos têm momentos específicos para acontecer. Geralmente são 2 janelas ao ano. A gente só teve uma exceção em 2019, se não me engano, que foram 4, mas depois disso mantiveram-se as 2 janelas, né? E seguimos assim, os pleitos de novos ex-tarifários todos agora são inseridos dentro da 23 com a redução a 2%. Ô Flavinho, eu acho que é muito interessante ressaltar o que você falou também, todo esse processo, né, do Rota 2030. Quando foi lançado, quando foi definido os 2%, né, para recolhimento, que é o propósito aí do Rota 2030, mas não foi definido como que seria recolhido, qual que é os critérios, tipo assim, o governo foi colocando isso gradativamente. Aí quando chegou na coisa que chegou na maturidade, ele chegou a cortar porque a arrecadação estava muito alta, né, no sentido deles, a queda da arrecadação estava alta, né? Então eles resolveram manter agora nos novos pleitos, não cortar o que tinha feito, porque eu acho que o Rota 2030 também é importante para o governo, mas não cortar. Então, eu acho essa questão, esse amadurecimento do governo com o setor privado, né? Fazendo esses devidos ajustes. Eu acho isso muito importante também. Sim. Sandra, não sei, aqui tem uma pergunta do Vinícius que eu acho muito boa. Talvez o Rogério pode nos ajudar muito, tá? Ele coloca ali quais são as melhores práticas para replicar ou contestar, né, de contestação. Então, eu acho que é uma pergunta muito boa aí. Não sei se o Rogério pode nos ajudar nesse sentido.
Posso. Ele acho que tu fala também de como é que blinda, né, o X para os concorrentes não pegar carona, né? Não blinda, Vinícius, não blinda. Não blinda. O ex-tarifário, ele não sai com o nome de quem está pedindo, então ele aproveita público. todos. Por isso que o texto dele, inclusive o texto não tem fabricante, não tem origem, nada, o texto é sempre no plural, máquinas, equipamentos. Então, todos os equipamentos ou máquinas que tiverem aquelas características podem usar o ex-tarifário. O que você pode fazer é aumentar um pouquinho mais o texto com algumas características que os outros não aproveitem. Mas eu falo para os meus clientes o seguinte: não se preocupem com os concorrentes. Se preocupe que você vai economizar. Quando você fizer o desembaraço fiscal, ele pode perguntar se aquele X, embora aproveite a todos, foi originado por um pleito seu. Você vai ter o processinho para levar na mão dele, para ele conferir. Isso facilita muito o desembaraço. Tá? Sobre refutar a contestação de um fabricante nacional, logo que vem o e-mail do Ministério da Economia, você fala o seguinte: ok, estou sabendo que foi contestado. Me mande, então, cópia da manifestação de produção nacional e todos os anexos que foram juntados, principalmente a documentação técnica. Pegue e já agende com o seu cliente, né? Estou falando eu na qualidade de consultor e advogado, agendo com o meu cliente e peço para que o pessoal técnico dele de engenharia compare se realmente aquele equipamento nacional tem as mesmas características ou parecidas ou superiores ou um pouquinho só inferiores ao meu equipamento. Veja bem, o equipamento nacional ele pode ser um pouco inferior, tá? Existe isso. Questões de velocidade, torque, alguma coisa do tipo. Outra coisa, existe alguns casos em que o fabricante nacional mente. Então, faça algumas diligências em site, tente saber com ex-funcionários da empresa. No sentido assim, dele dizer que existe e não existe? Se realmente ele fabrica aquilo. Porque às vezes ele nem fabrica, ele monta. O bem nacional, para ser considerado um bem nacional apto a derrubar o seu pleito de ex-tarifário, ele tem que ter pelo menos 60% de bens nacionais. Então, não adianta ele trazer da China um equipamento, montar aqui e falar que é nacional. Não, não é nacional. Tá? Fato. Eu estou falando de 60% de uma forma bem simplória para explicar, tá? Porque não é bem isso. Tá? Não sei se... aí você tem um prazo para se manifestar, para tentar derrubar essa contestação. O problema é que quando você apresenta a sua manifestação para tentar derrubar a contestação do fabricante nacional, o governo está demorando muito para analisar isso. Mais de 4 meses, 5, 6 meses, vocês têm que ficar em cima. Piorou muito a gestão da equipe que cuida de ex-tarifário nesse governo. Não é crítica ao governo, é crítica à equipe, tá? Eu posso criticar o governo também, não digo para isso, eu critico todos os governos, principalmente esse está péssimo, péssimo. Mas todos são muito ruins, mas esse está muito ruim. Existe um fator também que atrapalhou, que foi a pandemia, que mandou os funcionários trabalharem em home office, que podem estar atrapalhados. Mas antes da pandemia, eles já estavam trabalhando em casa, tá? Não sei se vocês sabem, lá no Ministério. Sim, sim. E eu acho que a pior coisa foi essa absorção do Ministério do Desenvolvimento pelo Ministério da Economia. Então, hoje, se a legislação fala que o pleito tem que ser aprovado em 60 dias, ele não está sendo aprovado em 60. Está sendo aprovado em 120, mas a pior coisa é isso, quando tem a contestação, porque você não sabe quando vai vir o resultado da sua réplica, tá bom? E assim, complementando também o que o Rogério falou, eu particularmente tenho trabalhado aí muito com o time da engenharia, então a gente criou alguns modelos para réplica, então a gente colocou numa planilha, coisa simples, né? Eu pego a minha descrição com a descrição do contestante, pego os dados técnicos da minha máquina, do contestante, e peço para o engenheiro: olha, agora você vai apontar para mim todas as diferenças técnicas existentes entre os equipamentos, de capacidade, de tudo que você conhece, que aí o cara é o especialista, né?
você vai me apontar tudo que é de diferente aqui dos itens, né? E que o nosso item realmente tem uma superioridade e por isso ele merecia o ex-tarifário. Então, a tratativa junto com a engenharia, né, é muito próxima, no nosso caso, né? E sempre com esse intuito de montar um comparativo para que a gente possa, né, nessa réplica, aí, óbvio, a gente vai colocar um texto e tal, mas esse comparativo, esse quadro comparativo, vai junto aí com o material para demonstrar de forma mais clara o que tem no meu, o que tem no do concorrente, né? E embaixo escrevendo quais são as diferenças que esses componentes, essas técnicas, essas potências vão trazer aí no produto final. Então, a gente tem feito muito disso para tentar, assim, suportar o máximo possível, sustentar, né, a questão do pleito do ex-tarifário. Para complementar rapidamente, no passado, o governo não falava o que era o conceito de produção nacional. Hoje, o conceito é de similaridade. No passado, era de produção nacional. O que era o conceito de produção nacional? O que o equipamento nacional tem que pode derrubar o meu pleito? Não se definia isso. Eu, inclusive, na época, eu até escrevi um artigo definindo para as pessoas saberem, porque estava no site do Ministério do Desenvolvimento e teve uma hora que eles tiraram isso. Acho até para atrapalhar um pouco os pleiteantes. Agora, a portaria 309, no seu artigo 13, ela define o que é que a gente tem que... Quando existe uma contestação, o que a gente tem que ver para poder derrubar a contestação? O desempenho do nosso equipamento importado, ou a produtividade ela é superior, o prazo de entrega para mim é mais rápido do que o equipamento nacional, porque tem muita fábrica que fala, me dá um tempo que eu faço para você. Pô, mas vai demorar um ano. Fornecimentos anteriores efetuados. Você, fabricante nacional, já entregou essa máquina para alguém? Já vendeu? Me mostra as notas fiscais, porque eu não quero ser cobaia tua. Né? E o preço, que é o último item, tá? No passado, a economia de energia, de eletricidade, também fazia parte do diferencial entre os dois equipamentos. Só para vocês saberem, artigo 13 da portaria 309. Perfeito. Acho que eu estou preocupado um pouquinho com o horário, né? Eu também, que a gente fala pra caramba. Eu acho que o tema, na verdade, não é que nós falamos, né? O tema está muito interessante, né? Mas eu acho que é importantíssimo aí algumas perguntas, nós já discutimos isso também, e acho que já aconteceu isso. Está um cenário agora um pouquinho diferente, que o governo até publicou alguma coisa, tá? E aí, o X vai acabar em 2022? Eu vou dar minha opinião no final aí, hein? Então, eu gostaria de escutar aí Você quer ficar por último? Eu quero ficar por último. Na verdade, eu vou ser Maria vai com as outras. Desculpa, tá? Tô brincando. Mas como eu fiz a pergunta, eu quero a resposta, né? Entendeu? Eu tenho também minha opinião formada, né? Depois vou compartilhar. Acho que as suas também, por ser grande conhecedor do mercado, vai ser muito parecida com a minha aí. Entendeu? Mas assim, eu não sei, Sandra, se você quer falar sobre isso, ou Flavinho, ou Pronto, Rogério. sobrou para mim falar primeiro. Vamos deixar a Sandra falar aí o que ela uma visão acha. mais econômica, claro. Mais imparcial, né? Não, mais imparcial não, vai ser parcial, mas vai ser mais econômica, vai ser mais parcial. Então, ex-tarifário vai acabar, não vai, né? Começou uma discussão. Mas olha só, é importante a gente analisar alguns fatos. O que acontece é que o ex-tarifário ele é chancelado pelos acordos do Mercosul, certo? E está uma grande confusão entre os chanceleres lá no Mercosul, Argentina, Brasil, ninguém entra num acordo em tarifa comum, ninguém entra num acordo em política aduaneira, em política de tarifa. E aí, não se chega a acordo nenhum. E as empresas, sem dúvida, estão um pouco receosas e inseguras. Lógico, não se chega a acordo, tem que se firmar nova tratativa, de novo vencimento, né? de nova renovação desses ex-tarifários. Não se chega a acordo, não se vai
para lugar nenhum em todas essas tratativas. Em março teve nova reunião, não se chega a acordo nenhum de novo, nenhuma negociação diplomática vai para frente. E já não se vai para frente, não é de hoje, gente, não se vai para frente desde um regionalismo que já acontece desde 2008, 2012, já vem um bloco de Mercosul já de muito tempo, né? Já vem uma indefinição diplomática de bastante tempo. E aí, claro, que vem uma insegurança de mercado que precisa reagir. Precisa reagir como? A mídia, né? A gente só tem a mídia para reagir como mercado. E aí começa. Vai valer até dezembro, vai ao fim, é o fim. Como é que vai essa indefinição? Então, no meu ponto de vista, nada mais foi do que uma pressão do mercado dizendo, escuta, vai definir ou não vai definir? Esse é o meu ponto de vista. Aí vocês ficaram quietos. Agora eu estou preocupada. E aí, eu falei, Rogério, que eu ia dar um ponto de vista econômico. E aí, Rogério, Flavinho, o que vocês acham também? Bom, Mas vai ficar por último mesmo. O Marlon tá fugindo aí. Olha, eu acredito também, né, que há uma pressão aí muito grande do mercado, e aí não só do mercado na mídia, mas também das entidades aí que representam diversas empresas, diversos setores, né? A gente pode falar aí do setor automotivo, a Abimac, você pode falar de indústria de equipamentos eletrônicos, assim, há uma pressão muito grande de todas as entidades, né? Mas, assim, esse acordo do Mercosul, por mais que haja aí desentendimentos aí ao longo dos anos, igual a Sandra acabou de dizer, ele vem sendo sistematicamente prorrogado, né? Em alguns casos, num período maior, em outros, em períodos menores, igual foi a última renovação, né? O ex-tarifário, o acordo, ele vigia até 30/6/2019. Em 2019, ele foi prorrogado até agora, final de 2021, ou seja, eles fizeram também uma prorrogação em massa para evitar também um trabalho aí absurdo que eles teriam para renovar ex-tarifário por ex-tarifário. Eles simplesmente, quando o acordo foi renovado, eles pegaram todas as resoluções vigentes, fizeram uma publicação nova de uma portaria, a 461, dizendo o seguinte, olha, as resoluções abaixo estão prorrogadas até 31 de dezembro de 2021. Então, isso tem sido feito sistematicamente, né? O governo já sinalizou no site que, caso o acordo seja realmente, do Mercosul seja fechado, as resoluções 14 e 15 serão prorrogadas automaticamente, ou seja, os itens que estão sendo publicados recentemente, inclusive hoje tivemos publicação, que inicia vigência aí a partir da semana que vem, esses itens eles sempre são publicados, inseridos na resolução 14 e 15, 14 de BK, 15 de BIT. Eles são sempre publicados lá, então o governo já sinalizou de que essas resoluções serão prorrogadas automaticamente. Então, o que tiver fora disso, né, um sinal amarelo para quem tem ex-tarifários em resoluções anteriores, né? Talvez o governo esteja com intenção até de selecionar o que realmente é usado, porque muita coisa pode não ser usado mais. O ex-tarifário ele ainda está vigente. Então, mas eu acredito que vai haver a renovação, né? Eu também acredito. Sou bem otimista nesse ponto. Eu também acredito. Eu acho que é uma questão mais do que de redução de impostos, é de inovação, de trazer tecnologias para que o parque industrial não se deprecie, né? Não fique estagnado. Sim. Então, na minha opinião, por mais que haja uma seleção e haja um trabalho aí, né, para quem tem ex-tarifário mais antigo ter que fazer um processo de renovação, eu acho que o acordo deva ser assinado, ainda que talvez por mais 1 ano e meio ou prazo menor, mas... que todas as pessoas que estão renovando agora está válido só até dezembro, não é isso? Sim, isso. Né? Tudo que está sendo publicado, inclusive, até os novos,
eles são publicados sendo inseridos na resolução 1415, que a 1415 já tem validade, vencimento até 31 de dezembro. Então, passa a ser automático. Perfeito. Acho que eu não vou passar na frente do Rogério, porque já, senão eu vou cortar, mas até seguir, mas Rogério... ele resolveu falar isso. Exatamente, porque o último não tem muito o que falar, né, gente? Nesses últimos 20 anos, trabalhando, eu sempre ouço que vai acabar. Eu não sei dizer de quanto em quanto tempo isso acontece, se é de 4 em 4, 5 em 5 anos, não sei. A última vez, quando a Cristina Kirchner era presidente da Argentina, ela criou muito problema, ela que atrapalhou. Porque ela não assinava, vários pleitos ficaram parados no Ministério, aguardando aprovação. No fim, ela assinou e os pleitos foram todos publicados em março do ano seguinte, então ficou parado de janeiro, fevereiro, até um período de março. Cristina Kirchner agora está criando problema de novo, porque, embora ela não seja a presidente da Argentina, ela é vice, a gente sabe que ela é a presidente. O cara está ali mais para de figuração. Ela está criando problema de novo. O Brasil, pelo que eu li, estou até olhando de novo aqui, ele queria reduzir a tarifa, o imposto de importação de alguns produtos em 10 pontos percentuais. Sim. Reduzir, né, em 10%, né? A Argentina não quer e eles ficam nessa lenga-lenga. Eu acho, assim, na minha opinião, que como eles não vão se entender sobre reduzir ou não reduzir, eles vão continuar mantendo o ex-tarifário. Na minha cabeça, é a melhor coisa que existe para preservar a indústria nacional de todos os países membros do Mercosul. Reduz só aquilo que não tem fabricação nacional e pronto. Perfeito. Né? Eu acho que é o ideal. E notem que existe o risco, inclusive, de algumas alíquotas subirem, tá? De imposto de importação, se não houver o ex-tarifário. Se fizerem do jeito que alguns países membros aqui querem, muitos tributos vão subir de imposto de importação, muitos. Então, é assim, na minha cabeça, isso não vai acabar. Como é que eu estou agindo? Eu estou fazendo renovação e pleito novo para cliente e estou alertando sobre a possibilidade de não existir mais o regime. É o que eu falo. Todos estão renovando e todos estão pedindo ex. Tá? Excelente, Rogério. Eu tenho, na verdade, a percepção é a mesma de vocês, tá? De todos, tá? E, na verdade, eu só tenho um viés um pouquinho diferente. A minha interpretação do governo, quando publica isso, é mais ou menos falar assim, o setor privado, ajude-me a pressionar todo esse processo, tá? Para que tenha essa aprovação o mais rápido possível, seja mais sereno ou perene esse processo, tá? Então, basicamente, está divulgando isso no site do ex-tarifário, né, em toda a imprensa, criando aí essa expectativa para que todos os contribuintes, né, vamos falar assim, fiquem cientes desse processo, né, não se pegue de surpresa e também se mobilize, né? Nós temos entidades de classes muito fortes, né, aí, entendeu? A BIMAC, a Anfávia, a Sindipesa, essas entidades juntas, né, não são escutadas pelo governo, tá? E aí pode ajudar a fazer uma pressão, e não só isso, né, em todo o processo do acordo, porque não está somente o ex-tarifário nisso aí, entendeu? Ele pode vir afetar outras coisas também dentro desse cenário, tá? Então, o ex-tarifário é uma questão, mas tem mais esse processo, tá? E tem uma pergunta também que eu já gostaria de emendar aqui, que o tempo está acabando, tá? Do Eugênio, Alex Eugênio, desculpa, tá? Eu achei muito interessante a pergunta dele, vou fazer até um elo de uma legislação que saiu recentemente, tá? Ele está falando o seguinte, o OEA tem um tempo de análise menor, empresas que são OEA, tá? Assim, eu não tenho conhecimento de nenhuma publicação, mas acho isso uma boa ideia. Eu acho isso uma boa ideia porque eu estou fazendo um link do que vem acontecendo. Não sei se todos sabem, tá? Mas recentemente agora saiu o OEA CSEX, tá? Onde ele traz ali alguns benefícios quanto ao uso do drawback, tá? Suspensão e isenção em prazos desse gênero e tudo mais, para aquelas empresas que estão habilitadas no OEA conformidade, né? E também pode fazer uma habilitação adicional, tá? No OEA CSEX, tá? Então, esse é um ponto. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante do setor começar a colocar para ver se tem algum processo disso. Eu acho que não vai ser tão fácil. Por enquanto, eu acho que não vai ser tão fácil isso, por quê? Porque
é uma publicação geral, com o processo todo, entendeu? Então, eu acho que seria uma coisa um pouco mais complicada, tá? Mas, assim, é um ponto interessante aí de discussão, tá? Mas Sim. eu acredito que isso não vá para frente por causa disso, porque tem todo acho que é um processo, né? Um faz o pleito, outro faz a análise, outro contesta, e vai ter a publicação, tem um tempo de contestação. Então, assim, adiantar uma empresa ou outra nesse processo fica um pouco difícil, tá? Então, eu acho que é meio improvável disso acontecer. Não sei, Flavinho, Rogério, não sei se vocês concordam com a mesma coisa. Eu concordo, Sim. inclusive, até porque os prazos têm sido, ou menos têm tentado reduzir, né, igual já foi dito aqui anteriormente. A própria análise da Receita Federal, que era feita anteriormente, não é feita mais. Então, algumas coisas têm sido mudadas no processo dos pleitos de BK, principalmente, e de BIT, para facilitar e encurtar o tempo. Tempo aí de pleito que já foi aí de 6 meses ou mais, hoje tem teoria aí deveria demorar no máximo em 90 dias. Então, assim, eles já estão tentando fazer algumas coisas. Eu não vejo também uma facilidade tão grande de passar na frente a questão do OEA, não. Eu vejo como situações distintas. Uma coisa é a padronização da OMA, outra coisa é interna, uma vantagem de regime aduaneiro. Não vejo como uma coisa interligada com a outra, não. Perfeito. Rogério, acho que você tem a mesma coisa, né? Sim. Ok. Gente, acho que tá legal. Passamos 10 minutos só até que fomos... Acho que tem mais algumas perguntas. Tem uma aqui que parece que o Wilson colocou, né? Uma chance do C-Cint 461, tá? Eu não lembro agora dessa legislação, tudo mais. É a portaria, Marlon, que em 2019 prorrogou todos os ex-tarifários. Ah, ok. Tá. É a 461 de 2019. Lá em julho de 2019, prorrogou tudo para agora, 31 de dezembro de 21. Não, perfeito. Que é essa discussão que nós estamos falando, né? Basicamente, assim, o governo, eu formalizei, inclusive, para o time, um questionamento desse, se seria feito alguma coisa parecida com a C-Cint 461. Eles sinalizaram que eles estão estudando realmente um trabalho no mesmo padrão, mas já sinalizaram, inclusive, no site de que essa prorrogação automática, como foi da C-Cint, ela possivelmente só vai acontecer para a resolução 1415, como eu já disse aqui anteriormente, de 2020. Então, os ex-tarifários, para quem tem algum ex-tarifário que não está dentro da 1415, aí sim, para esses itens, vai ser necessário elaborar aí um pleito de renovação, né, para que você não perca isso a partir de 2022, no caso o acordo aí do Mercosul seja assinado. Excelente, tá bom? Legal. Acho que fecha, né, Sandra? Não tem... Acho que fechamos, né? Alguém quer colocar mais algum outro ponto? Acho que nós respondemos também as perguntas, acredito eu. Se alguém tiver mais uma pergunta no chat, quiser fazer, fique à vontade. Tá, não sei, eu só sabia falar que nós esquecemos alguém, mas acho que não, né? Saiu uma pergunta aqui se tem previsão da assinatura do acordo. Não, infelizmente não. Infelizmente não, tá? Vamos acompanhar. Tomara que seja antes do final do ano. Também isso. Mas, Rogério já sinalizou o que aconteceu da outra vez. Não sei não, hein? Ele já lembrou a história da última vez. Saíram os ex-tarifários de clientes hoje, amanhã eu já vou avisar que, traz a máquina correndo, tá valendo até dia 31 só. Mas isso é verdade. Setembro já, né? Isso é uma coisa que o Rogério está colocando bem, né? Fique acompanhando esse processo, porque pode sair amanhã, se bobear, né? Qualquer coisa desse gênero, né? Mas fique acompanhando, porque
tem que ter essa estratégia dentro da empresa. Se uma máquina tiver aí para ser embarcada e tudo mais, e não tiver essa definição, valeria a pena puxar coisa desse gênero, tá? Apesar da banca aqui todinha achar que vai ser renovado, né? Nós não somos mãe de nada, né? Somos otimistas, somos otimistas. E saber o que sai do Ministério da Economia hoje não é fácil para ninguém, né? Verdade. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. Nós gostamos muito do nosso bate-papo aqui. Foi muito legal. Foi muito bom. Muito obrigado mesmo. O assunto é muito legal, né? O assunto é muito bacana de se falar. Eu adoro falar de X-Tarifário, então eu também sou meio suspeita. Gosto de habilitação no radar e X-Tarifário, adoro os dois. Eu gosto de falar de Recoff também, de Drawback, são outros assuntos é muito aí para a gente falar. Galera, é muito complicado. Eu não entendo nada disso aí que vocês estão falando. Gente, nós da NSI agradecem a participação de todos e principalmente dessa banca que trouxe essa contribuição para a gente, tá? Que eu falo muito melhor do que aquela contribuição legal, tá? Mas sim. É dia operacional que ajuda no dia a dia das pessoas, tá? Que seria o Flávio aí e também o Rogério aí, isso é muito importante aí. Eu falo muito para fortalecer, né? O mercado, o conhecimento e aumentar a competitividade das nossas empresas perante ao mundo, né? E não ao concorrente interno, como foi discutida aqui somente. Então, a gente passou um pouquinho, desculpa que a gente passou um pouquinho aí do tempo, mas valeu a pena, né? Acho que valeu a pena, foi bem legal. Cumprimos o nosso programa, isso que é importante. Eu também acompanho o Rogério, eu também, ó. Imagina. Flávio e Rogério, pode fazer um encerramento também, fica à vontade aí. Tá? Bom, eu queria só agradecer, né, o convite, né, falar de X-Tarifário para mim é sempre muito bom, eu, né, já estou há algum tempo com X-Tarifário e, assim, o dia a dia, no processo, né, tanto dos BKs quanto do automotivo, então é sempre uma satisfação, eu gosto muito do tema, gosto muito do processo. É legal demais. É muito gratificante poder participar de uma conversa dessa, de um bate-papo desse. E, mais ainda, né, com tantos participantes mandando questionamentos, perguntas, participando efetivamente. Aí, foi bem legal. Gostei legal. Também. Agradecer a todos aí, né, ao convite aí da NSI, da Comex, né, ao Rogério e a todo mundo aí. Muito obrigado. Legal. Obrigada pela presença. Rogério. Eu gostaria de agradecer também a presença de todos, o convite, agradecer a Sandra, Marlon, Flávio. Posso deixar meu LinkedIn aqui para o pessoal? Pode, claro. Deixar meu WhatsApp também, que bomba de perguntas. Estou sempre à disposição. Tem sempre gente que me faz perguntas, alunos, ex-alunos, amigos, clientes. Fica à disposição meu WhatsApp também, tá? Se quiserem me adicionar. Legal. Tá bom. Tá bom? Muito bom. Obrigado, viu, pessoal? Foi ótimo. Ok, foi obrigado, muito bom. gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Bom, foi ótimo. Tchau, bom descanso. Até. Tchau. Ô, Flavinho, a resolução 73 caiu alguma coisa de automotivo para que aumentou as alíquotas? Não caiu não. Caiu nada, né? Não. Do automotivo, nada. Hoje, inclusive, tivemos publicação de X-Tarifário, tanto de BK quanto de automotivo. E do BIT. Falar isso. Mas foram incluídos numa outra resolução, então a validade deve ser até o final do ano, né? Eu não conferi isso ainda. Mas deve estar até dia 31. Deixa eu pegar elas aqui, quer ver? Eu não vi hoje também, gente. Hoje eu não peguei, não. Eu estou vendo essa 173 que fez um ad valorem, né? Na verdade, ele aumentou para quem tem X algumas alíquotas, saindo de 2, né, ou de 0 para 12,6, né? Teve revogação, né? Teve revogação. Exato. As inclusões de hoje foram naquela CAMEX 1415 de 2020,
que é justamente a resolução que vai ser prorrogada, né, quando o acordo do Mercosul for assinado. Porque o governo já tinha colocado lá no site, igual a gente conversou semana passada, que quando do acordo do Mercosul for fechado, as resoluções que serão automaticamente renovadas junto com esse acordo serão a resolução 14 e a 15 de 2020. A 14 de BK e a 15 de BIT. Os ex-tarifários que estiverem fora dessas resoluções, que serão ex-tarifários mais antigos, né, todos eles terão a necessidade aí de solicitação de renovação. Eu mandei o link aí do site do Ministério que está falando exatamente isso. Ó. Justamente. Por enquanto, eles ficam até 31 de dezembro desse ano, né? Porque é 14 até 31 de dezembro. Então, ao invés de publicar uma nova resolução, eles incluíram naquela. Isso. Eles incluem sempre na 14 e na 15. Todas essas resoluções, todas as publicações novas que nós tivemos recente, todas elas foram incluídas nessa 14 e 15. Talvez para facilitar, Rogério, porque quando sair aprovação de extensão, aí... né? Eu acho que